Olá, essa daqui é mais uma aula de gerenciamento da manutenção do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre um conceito, uma técnica importante na indústria, que é a manutenção produtiva total, ou TPM, tá? Essa questão da manutenção produtiva total, nós temos um ponto que é importante citar. Quando foi traduzido para o português o nome dessa filosofia de trabalho, se traduziu ela de uma forma um pouco errônea, tá? Manutenção, na verdade, o correto seria a tradução ser feito para a gestão produtiva total, no sentido de ter o gerenciamento total da cadeia produtiva e fazer com que essa questão não ficasse somente por sobre os ombros da manutenção industrial. Então, dito isso, vamos entender aqui os conceitos básicos sobre essa técnica importante que aplicamos na indústria. Então, existe o foco nas melhorias dentro da indústria, a autonomia no sentido da manutenção autônoma dentro da indústria, gestão da qualidade, manutenção planejada, gestão de equipamentos novos, formação contínua, higiene e segurança do trabalho e essa filosofia aplicada em nível administrativo. Notem que o TPM ele vai ser sempre baseado sobre algumas colunas de importância e algumas dessas colunas são essas que eu estou demonstrando para vocês. Outro ponto importante é que para obter essa melhor eficiência da produção industrial, é necessário alguns pontos a serem observados. Por exemplo, o avanço na automação industrial. Esse avanço faz com que muitas operações manuais passem a ser feitas por robôs ou equipamentos mais complexos. Com isso, traz a complexidade da manutenção também. Porém, a partir do momento que aplicamos a sistemática da gestão participativa, que eu vou citar daqui a pouco, isso daí passa a ser incorporado de forma mais tranquila dentro da produção. Melhoria da qualidade dos produtos oferecidos, aumento da concorrência empresarial, uma vez que se otimiza os tempos necessários de parada na produção, então caindo os custos, uso de sistemas de qualidade, como o just-in-time na produção. Então, à medida que você vai ter o recurso produtivo lá disponível para a produção, no momento que tem que estar, nem antes nem depois. O que isso melhora? Então, você tem menores custos envolvidos, né? Porque você não vai estar adquirindo produto a mais do que o necessário para a produção, e o recurso vai entrar para a produção para sair logo da produção e passar a ser entregue de forma mais rápida ao cliente final. Então, dessa forma, tem-se bastante evolução e participação nos sistemas produtivos. Ok. Então, também nesse sentido, os cuidados ambientais e conservação da energia também é previsto dentro do conceito. Uma vez que nós temos uma manutenção mais dirigida, mais voltada para a preventiva e preditiva, as intercorrências de eventuais vazamentos, alguma questão de poluição do ar, acaba sendo otimizado e enquadrado de forma a não permitir que ocorram novamente esse tipo de poluição. E conservação de energia também é algo previsto, tá? Porque uma vez que se tem uma programação dessa manutenção industrial, essa conservação de energia também passa a ser otimizada. Ou então existe a opção de redução de mão de obra para trabalhos sujos, pesados e perigosos, tá? Uma vez que você avança na questão da automação, tá? Até mesmo na questão da manutenção e também a questão da programação de como vai ser feita essa manutenção acaba trazendo melhorias nesse sentido. Tá aí a gestão participativa, que o operário passa então sair de um papel de somente operar a máquina
para ser gestor do seu ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que ele toma conta daquilo, ele começa a fazer pequenas manutenções, fazer eventualmente algumas, prestar atenção em eventuais problemas que a máquina pode estar querendo sofrer, para que ocorra a manutenção de forma mais rápida e mais abrangente possível. E o próprio operário passa a fazer esse tipo de manutenção. Então, a filosofia do TPM tem como método efeito zero, falha zero, aumento da disponibilidade de equipamento e aumento do lucro. E a filosofia está baseada aqui em algumas colunas. Algumas empresas aplicam a filosofia do TPM com 8 colunas, outros com 9, outros com 5. Tá? O que importa é que essas colunas tenha sempre a coluna de treinamento, autorreparo e eficiência sendo aplicadas. Tá? A gente vai ver alguns exemplos, tá? Não nessa aula, mas numa aula à parte, onde empresas adotam 3 ou 4 colunas e se desenvolvem muito bem naquilo e já tem um ótimo resultado. Então vamos discutir um pouquinho de cada uma dessas colunas. A eficiência, que são atividades que melhoram a produtividade. Então, passando a ter mais eficiências nos processos, mais eficiência na produção, a produtividade vem. O autorreparo, que o próprio o técnico que passa a ser gestor da sua máquina, o operário, ele passa então a fazer o sistema autônomo, ele mesmo faz a manutenção de pequenos manutenções que a máquina venha a necessitar. Sendo que a equipe de manutenção vai continuar existindo, porém ela vai pegar casos mais críticos, casos mais elaborados para estar fazendo intervenção. O planejamento e a organização é algo que vai ser primordial nessa sistemática, uma vez que vai se planejar as janelas necessárias para fazer as intercorrências em cima do maquinário. Treinamento e capacitação do pessoal é algo que é de suma importância nesse sistema, uma vez que o operário ele passa então ter que conhecer um pouco mais sobre a sua máquina, entender um pouquinho do funcionamento dele, para que consiga fazer as ações necessárias de manutenção nela. E ciclo de vida. Então, a partir do momento que se faz a gestão do ciclo de vida, ele passa a ser não uma gestão que fica distante, fica na questão administrativa de quanto vai ser o ciclo de vida daquela máquina, mas sim vai ser trazido para o dia a dia. Vai ser feito ali uma análise diária sobre como está o funcionamento dessa máquina, no sentido de prolongar a vida útil do recurso. Então, para implementar uma sistemática, sempre vai se necessitar de uma capacitação de operadores, de técnicos de manutenção e engenheiros, no sentido de buscarem entender e compreender bem aquele maquinário que está sofrendo a implementação da filosofia. E existe a necessidade que todos ali tenham uma boa capacitação, uma boa forma de lidar com esse equipamento, certo? Dentro então da filosofia também se aplica o sistema 8S. O que é o sistema 8S? Nasceu lá nas indústrias lá no Japão, um sistema Toyota, né, de produção, onde vários S's das palavras japonesas trazem conceitos importantes quanto a essa filosofia. Quais são elas? Então nós temos aqui Seiri, que trata da organização, eliminando o que é supérfluo. Então tudo aquilo que está a mais deve ser eliminado, mesmo algumas questões como, por exemplo, indústrias que têm estoques de vários componentes no sentido de abranger a manutenção industrial. É necessário que se fazer uma reavaliação contínua desses estoques para verificar se
há necessidade realmente de ter aquele recurso disponível. Se não há necessidade, deve ser eliminado, deve ser retirado isso daí dos estoques, no sentido de organizar e melhorar o fluxo das coisas. Seiton, que trata-se da arrumação, identificando e colocando tudo em ordem. Então, a questão de sinalização é importantíssimo nesse sistema, é, deixar tudo organizado de forma a possibilitar um trabalho mais fluido. 6O, que trata da limpeza, implica de limpar sempre e não sujar. Então é sempre essa questão da higiene. Muitas vezes as pessoas não têm aquele cuidado no ambiente de trabalho e deixam o ambiente sujo. Então, a partir do momento que você torna-se dono do seu ambiente de trabalho, você também tem que cuidar da limpeza e fazer com que aquilo permaneça limpo por mais tempo. Seiksu, padronização, que implica manter a arrumação, a limpeza e a ordem. Então, notem que é um conceito relacionado aos demais conceitos. Shitsuki, disciplina e fazer tudo espontaneamente. Então, a pessoa está motivada, ter a sua ter espontaneidade naquilo que faz para conseguir estar dando evolução no seu trabalho. Shito, que é a questão do treinamento, a constante capacitação pessoal. Isso, a questão do capacitação pessoal é algo que não é somente a empresa que tem que trazer para o funcionário. A pessoa tem que sair do seu conforto, e se ela almeja alguma coisa, né, dentro das estruturas administrativas, e começar a buscar por si mesmo a capacitação. Então, essa filosofia de ficar dependendo da empresa dar treinamento é algo que, né, tem que ser mudado um pouco, né, na cabeça das pessoas. 6O, eliminar as perdas. Então, isso daqui é importante, é uma constante avaliação de como está esse sistema produtivo, no sentido das perdas serem otimizadas. E Shikari e Aro, realizar com determinação e união. Então é a questão de entender que a pessoa faz parte de um núcleo produtivo e que esse núcleo é saudável se a pessoa tenha relações saudáveis. Então é importante para que se tenha um ambiente de trabalho favorável e que possibilite crescimento para todos. Outro ponto importante nessa implementação é eliminar as grandes perdas, a quebra, a demora de troca de ferramentas e regulagem, que é no caso o setup, né? Operação em vazio ou espera de maquinários, redução de velocidades em relação ao padrão normal, defeitos de produção e queda de rendimento. Todos esses itens aqui fazem parte de uma análise e uma organização da sistemática produtiva. Então, à medida que você elimina, por exemplo, um sistema que apresenta paradas em função de espera, você melhora o fluxo produtivo. Às vezes é necessário trocar uma máquina, incorporar outras máquinas na linha para conseguir fazer essa fluidez ocorrer. Mas ações inteligentes, ações que lidam com a questão de programação, facilitam para que isso ocorra. E pensando na filosofia do TPM, onde você otimiza vários fatores, é muito mais facilitado você conseguir bons resultados e maior produtividade com o mesmo recurso implantado. Tá? Então é importante saber que traz o retorno necessário. Aplicação de 5 medidas para quebra zero. Então, a estruturação das condições básicas, obediência às condições de uso, regeneração do envelhecimento dos equipamentos, sanar falhas de projeto e incrementar a capacitação técnica do pessoal. Então, notem que existe um envolvimento do pessoal que está ali atuando diretamente com o maquinário.
Essa é a estruturação de condições básicas, é o entendimento inicial de qual recurso ali tem que ter uma primeira atuação e fazer a implantação do sistema. Então, por exemplo, como que eu escolho um equipamento nessas condições que está trazendo problemas dentro da minha produção? A gente vai analisar o histórico de manutenção. Quantas vezes essa máquina quebra durante o período produtivo, quanto tempo ela fica parada para fazer manutenções. Com isso, a gente escolhe a mais crítica e faz a atuação da medida em cima dela, seguindo essa ordem apresentada. Então, quando a gente fala da questão de quebra zero, a gente está falando de um ponto importante, que a quebra é somente a ponta do iceberg, é só o que a gente vê fora, ah, ali a ponta do que a gente consegue enxergar. Porque geralmente a quebra é decorrência de outros problemas, como por exemplo defeitos, folga, sujeira, corrosão, deformações, desnivelamento, sobrecargas, trincas, vibrações, superaquecimento e ruídos. Todos esses pontos, eles se somam e incorrem na quebra. E geralmente a quebra ela não vem sozinha, ela vem quebrando uma série de outros elementos que, se fosse feito uma manutenção antes da quebra, esses elementos não quebrariam em decorrência dessa quebra final. Então é importante ter isso em mente. Quando for fazer a implementação disso, a gente não quer que o equipamento chegue no ponto de quebra, mas sim atuar em momento antes, para que não ocorra os problemas em decorrências dessa quebra. E o que geralmente acontece com a implantação do sistema produtivo TPM? Há uma melhora significativa de alguns aspectos dentro da produção. Por exemplo, autoconfiança, aumento da manutenção de atenção no trabalho, aumento de satisfação, espírito de equipe, desenvolvimento de habilidades, senso de responsabilidade e satisfação pelo reconhecimento. Então, a partir do momento que há um envolvimento maior das pessoas, isso acaba trazendo um retorno até muito saudável para a questão da organização administrativa da empresa. Então, é um ponto a se considerar em alguns sistemas produtivos. Então, era essa a aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês e vocês terão disponível aí uma série de exercícios que já está disponível na plataforma. Tá ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, me procure.